No vídeo passado, eu criei um iceberg que juntava os mais bizarros desenhos feitos para crianças. Porém, como naquele vídeo eu queria focar em desenhos para crianças, eu deixei muitas animações de fora por não serem propriamente feitas para crianças. Porém, nesse vídeo eu criei mais um iceberg, só que dessa vez o iceberg não tem apenas animações para crianças, mas animações em geral. Então, pega a pipoca, desliga a luz, porque nós vamos mergulhar em mais um iceberg de desenhos bizarros. A superfície. Wizbit. Wizbit é um show inglês da BBC dos anos 80. O show era sobre um Wizbit, um mágico alienígena que vem para a Terra para aprender sobre o nosso mundo. O show é mais um do conjunto de coisas bizarras que a Inglaterra produziu nos anos 80, seguindo aquela forma estranha dos ingleses de serem engraçados, de uma forma um pouco estranha. O show, como sempre, tem um dos desenhos de personagens mais pavorosos que eu já vi num show infantil, além de fantasias extremamente bizarras e plots desconexos. Mas pra mim, a coisa mais bizarra do show é o próprio Wizbit, que era pra ser uma espécie de chapéu falante, mas que tem um design tão bizarro que ele nem chegou perto de parecer com um. Eu botei esse show no topo do iceberg porque, tirando os personagens que são fantasias, o show não tem quase nada de bizarro. As histórias são simples e infantis, sem nada de muito especial. Porém, esses personagens horríveis e fantasias assustadoras conseguiram colocar ele no iceberg. Mickey at Vietnam. Então, eu serei breve nesse tópico porque eu já fiz um vídeo de 10 minutos contando toda a história da busca por esse curta perdido. Então, caso esteja interessado em saber mais sobre esse curta, o vídeo vai aparecer no final do vídeo e aqui no card. Porém, resumindo toda a história, Mickey at Vietnam foi um curta criado por dois artistas para uma convenção de arte chamada Convenção da Arte de Raiva, na França. Uma convenção que apresentava obras que falavam sobre a Guerra do Vietnã. O curta mostrava Mickey entrando para o exército americano, sendo recrutado para a Guerra do Vietnã e, infelizmente, morrendo por lá. O curta utilizou Mickey no curta porque ele representa a inocência americana e mostra ele morrendo em segundos, demonstrou o absurdo que foi essa guerra, onde as pessoas que você ama poderiam morrer em segundos. É sim uma ótima curta e uma ótima mensagem, mas ainda assim, muito bizarro em pensar que o Mickey já foi pra guerra. The Peanut Vendor. Filmes em stop motion são uma paixão minha. Sou simplesmente apaixonado por esse tipo de arte que sempre me deixa interessado em ver o filme. Porém, como os avanços da animação 3D, esse estilo de filme tem sido cada vez menos utilizado na produção de filmes. Porém, há um pouco tempo atrás, foi uma grande tendência no mundo de animações, uma tendência que começou de uma forma um pouco peculiar. O curta de 1933, chamado The Peanut Vendor, ou em português, O Vendedor de Amendoim, é uma das animações mais assustadoras que eu já assisti em toda a minha vida. A história não é muito bizarra. O curta, na verdade, é um clipe animado de um macaco cantando a música de mesmo nome, The Peanut Vendor, do artista Herbie Mann. O curta tem cores muito escuras e desgastadas por causa da época que o curta foi feito. Por isso, a animação é muito travada e muito dura, o que dá um ar muito sombrio para o curta. Esse é um dos curtas mais bizarros que eu já assisti em toda a minha vida. Definitivamente um dos stop motions mais bizarros de todos os tempos. Oceano Raso. Cracks. Bem, nos anos 70, um menino chamado John Armond estava assistindo ao programa da Vila Sésamo e no meio do episódio ele foi apresentado a um curta que passará no meio do episódio. Segundo a memória de John, o curta era sobre uma menina que ia para um mundo de rachaduras, onde ela conhecia personagens rachaduras e em determinado momento, no meio da aventura da menina e de seus amigos rachaduras, eles se depararam com um monstro rachador intitulado de Crackmaster.
um personagem que traumatizou o pequeno John. Essa pequena lembrança, compartilhada por um usuário antigo da internet, virou uma das maiores buscas por uma mídia perdida de todos os tempos. O principal nome dessa busca foi o usuário Daikate, que, alguns anos depois, seria o criador da Lost Media Wiki. Depois de mais de 5 anos à procura desse curta, Daikate recebeu um e-mail anônimo com o curta original. Lá estava, a procura finalmente tinha acabado. While laying in her bed, the cracks overhead more and more looked like a camel. Today's a rainy day and I can't go out and play. Would you take me for a ride, camel? Said the camel crack, climb upon my back, and right through the wall they did go. O curta recebido por Daikate não era exatamente o que John tinha visto quando mais novo, porque o que ele viu foi um corte do curta que apareceu na Vila Sésamo, porém era assim o curta certo. O curta é muito bizarro hoje em dia porque ele não tem falas, e sim uma narradora narrando o que o personagem fala, como se ela estivesse contando uma história, além de ter uma animação com um estilo um tanto quanto diferente. O curta originalmente foi uma crítica às condições de vida nos Estados Unidos dos anos 70, que tinham suas paredes todas rachadas e viviam em condições horríveis. Porém, se este curta tratava de um tema tão atual para a época e ainda assim passou um show famoso como a Vila Sésamo, por que ele foi tão esquecido? Por que foi tão difícil de achar ele? Bem, existem algumas teorias, porém a mais convincente delas é de que o problema seja o próprio nome do curta. Cracks tem a tradução literal para o português de rachaduras, porém também tem um nome que é muito similar ao de uma droga que era muito popular na época. Como nos anos 70, drogas eram quase como uma epidemia nos Estados Unidos, qualquer coisa com apologia a elas era automaticamente boicotado. Então, esse é o provável motivo desse desaparecimento desse curta. Mesmo assim, o curta não deixa de ser bizarro e é um dos pedaços de mídias mais misteriosos de todos os tempos. Buzzwords. Buzzword é um canal francês que até o momento postou uma série de 18 vídeos, todos eles contando uma grande história. Esta é uma série de Analog Horror, um estilo de canal aqui do YouTube, onde nós temos diversas animações bizarras que todas juntas são uma grande história. Porém, Buzzword tem algo de diferente. Ela não conta apenas uma história mirabolante, cheia de reviravoltas, com milhares de horas de duração. Buzzword é algo bem diferente. Ele é mais como um estudo da mente humana do que uma série de terror propriamente dita, mas isso não tira o fato de que é muito bizarro. A série tenta estudar a psique de uma pessoa, que tem dois lados, um sendo calmo e entre aspas bom, e outro sendo um lado negro e preocupado, que seria o lado entre aspas ruim, com os dois constantemente se chocando dentro de uma mente atormentada por muita ansiedade e fobia social durante o período da pandemia. Essa série tenta representar a mente de alguém que não consegue dialogar, conhecer pessoas novas e não consegue começar conversas por ter muita ansiedade social, reagindo ao período de isolamento onde a casa dele se torna não mais um local onde ele se encontra em conforto e sem seus medos, mas sim para a casa de seus maiores medos. Sem contar essa animação super bizarra que junta técnicas 2D, 3D e vida real e ainda um pouco de stop motion, o que deixa a série muito virtuosa, porém muito bizarra. Essa série, ela é uma viagem, uma experiência que precisa ser apreciada por uma pessoa. É impossível tentar passar por esse vídeo qual é a experiência de Buzzword, porque é algo um pouco mais complexo. Eu recomendo muito você ver os vídeos, porque eles são bem curtinhos e é algo que você não vai esquecer tão cedo. Jack Stauber. Jack Stauber é um animador aqui do YouTube que tem os vídeos mais bizarros da internet. Esse animador faz vídeos tão bizarros e ao mesmo tempo tão terapêuticos que eu sempre me sinto confuso quando vejo os vídeos dele. Os vídeos nunca passam de 1 minuto, porém cada um deles é especial e simplesmente bizarro. São coisas que você não explica, você só experiencia.
Pra mim, os vídeos dele me parecem aqueles sonhos rápidos que a gente tem, que nunca tem um pingo de sentido, mas tudo parece ser tão real e acreditável mesmo nada fazendo sentido. Seja um bebê com uma cabeça gigantesca, ou seja um bicho estranho andando dentro de uma pessoa. Além de tudo isso, Jack Stauber também é um músico, então todos os vídeos dele são acompanhados com músicas originais que só tornam as coisas ainda mais bizarras. Just a little chunk of hope keeps me going every day. Just a little chunk of hope keeps me going every day. Pra mim, o melhor vídeo dele é um curta que ele fez para o Adult Swim chamado Opal, que pra mim é a essência do que é Jack Stauber, que é a junção perfeita de músicas bizarras, animação bizarra e história sem sentido. Os vídeos dele abusam de várias formas de animação para tornar tudo mais estranho, juntando cabeças animadas e corpos reais. O canal dele é muito bom e eu recomendo muito você dar uma olhada porque as animações dele são pedaços de mídia simplesmente indescritíveis. Então vai dar uma olhada porque são os melhores canais de animação de todos os tempos. Dolly Daisy. Dolly Daisy and the Heart of the Flowers é um curta dos anos 30 que, pelo amor de Deus, tem um dos designs mais horrorosos de todos os tempos. E diferente dos outros tópicos desse iceberg, esse foi feito para crianças. O curta por muito tempo foi um pedaço de mídia perdido, sendo um show com diversas imagens e áudios, porém nada muito concreto. Até que em um ano que eu não consegui achar quando foi, o curta foi encontrado por usuários do 4chan ativos no mesmo fórum que ajudou a achar Mickey at Vietnam nos anos de 2007. Dolly Daisy tem uma história até que bem simples, e é a história de dois personagens apaixonados e a história de um amor jovial. O problema é a, entre aspas, animação, porque a animação é horrorosamente feita por ser muito antiga. Além de tudo isso, o curta realmente nunca foi 100% achado. O show foi primeiramente feito pela Warner Bros, porém a produtora já não tem mais nenhum dos rolos e arquivos originais do filme, porque o curta é muito antigo e também porque ele foi apenas uma simples aparição em um show dos anos 30. Então, partes importantes do curta, como o final dele e a música tema, são coisas que dificilmente nós teremos acesso algum dia. O curta está em torno de 85% achado e está disponível aqui no YouTube, então eu recomendo muito você dar uma olhada nesse pedaço de mídia e com certeza traumatizou muitas crianças. Mar Profundo. Cream. Olha, esse é sem dúvidas uma das animações com o design de personagem mais curiosamente bizarros que eu já vi em toda a minha vida. Cream é uma animação de autoria do animador David Firth, um dos animadores mais conhecidos no ramo de animações bizarras. Porém, mesmo com uma gigantesca quantidade de animações bizarras que ele já fez, poucas conseguem ultrapassar a bizarrice que Cream é. A história é contada com esses personagens, que são fotos reais, porém animadas com olhos esbugalhados e com uma animação feita com cores tristes e muito nojentas. A história fala sobre um homem que criou um creme milagroso que podia fazer literalmente tudo. Seja acabar com problemas de pele, restaurar membros perdidos, acabar com doenças terminais ou até mesmo criar dinheiro ou consertar TVs. Esse creme foi obviamente um grande sucesso no mundo inteiro e todo mundo queria comprar, e com o tempo todos os problemas da humanidade começaram a simplesmente desaparecer. Doenças, velhice, burrice e até a morte. Literalmente tudo poderia ser resolvido com o Cream. E todos pensavam que isso seria algo incrível, porém, com o tempo, essa ideia mudou, porque as pessoas perceberam que a falta de problemas deixa a vida sem sentido. A falta de obstáculos, problemas ou finais não deixa a vida mais fácil, deixa ela algo completamente fútil.
Com o tempo, as pessoas começaram a ficar cada vez mais irritadas com a vida depois de Cream. Então, a mídia começou a inventar várias histórias sobre o Cream, difamar ele das piores formas possível, criando um pandemônio global. Todas as pessoas queimaram seus frascos e portar Cream tornou-se um crime. Tudo que Cream havia feito foi destruído, cada uma das coisas, para que a sociedade pudesse esquecer desse acontecimento. Por fim, o criador da receita foi preso e o curta acaba. Esse, sem dúvidas, é um dos curtas mais morbidamente interessantes que eu já vi em toda a minha vida. Pensar em um cenário apocalíptico como este, somando essa animação medonha, realmente me deixou muito desconfortável. E é por isso que eu amo esse curta. Ele é bizarro, agoniante e tem um pingo de crítica social. É, sem dúvidas, um dos curtas mais interessantes que eu já vi, mas também um dos mais bizarros. Inside the Human Lab. Inside the Human Lab é uma animação em stop motion feito pelo animador Joey Blender, um dos meus animadores favoritos quando se vem falar de animações bizarras. Inside the Human Lab é uma delas, e sem dúvidas a mais bizarra que ele fez. O curta começa com algumas pessoas presas dentro de gaiolas em um laboratório científico, com expressões muito assustadas, com medo de algo que a gente ainda não sabe o que é. Então, um ser com uma roupa de proteção entra na sala e pega uma das pessoas e a arrasta para uma sala de experimento. O ser algema a pessoa na cadeira e então tira o capuz, revelando a sua verdadeira identidade. O ser era um macaco. O macaco começa a fazer diversos experimentos extremamente violentos com o humano, deixando ele em uma situação deplorável, quase implorando por seu fim. Tudo demonstrado de uma forma muito gráfica e muito pesada. Depois de uns experimentos horrorosos e violentos, o macaco simplesmente mata o humano depois dos experimentos não terem funcionado. E então, ele bota o humano em uma maca e começa a abrir ele e tirar todos os seus órgãos. Ele tira o humano da maca e vai para o próximo. E então, o vídeo acaba. Para quem não entendeu ainda, este curta é uma crítica extremamente violenta aos maus tratos que os animais sofrem em testes de cosméticos, só que invertendo os papéis e mostrando o quão horrível é, e toda a violência que milhares de animais já sofreram. No final do curta é deixada uma mensagem de alerta e reforço da mensagem que eu traduzi para quem quiser ler. Este curta é realmente muito estranho. Eu realmente me senti enjoado vendo isso pela grande quantidade de gore do curta. Se você é uma pessoa sensível a sangue, eu não recomendo você chegar perto desse curta, porém se não, eu recomendo muito você ver, porque esses são os curtas mais bizarros de todos os tempos. Who's Hungry? Essa é uma das animações mais pesadas que eu já vi em toda a minha vida. Who's Hungry é uma animação lançada em 2009, que conta a história de dois irmãos que são capturados por um homem gigante, que utiliza de corpos humanos de crianças para fazer uma sopa. Os nossos protagonistas são uma das crianças raptadas, sendo a menina guardada em um armazém e o menino guardado em um freezer. Enquanto o monstro estava distraído assistindo TV, a menina consegue se soltar e pegar uma arma. Silenciosamente, ela entra na sala e consegue deixar o monstro inconsciente. Rapidamente, a menina salva seu irmão e os dois tentam fugir, porém, o monstro acorda e os persegue. Durante a perseguição, o monstro acidentalmente escorrega e cai dentro do triturador que ele utilizava para moer as crianças. Então, rapidamente, a menina aperta o botão e o resto vocês podem deduzir. Esse curta é muito bizarro, não só pela história que é realmente muito terrível, mas também pelo próprio curta. Ele tem essa animação sem cores e muito escura. Além disso, o curta é muito silencioso, o que deixa os mínimos barulhos muito aterrorizantes, o que nos deixa com aquela sensação de ter medo de algo que nós nem sabemos o que é. O curta é realmente muito inquietante.
e vai ficar marcado na história de animações como uma das coisas mais bizarras de todos os tempos. Oceano Abissal. Aviso: o conteúdo a seguir trata de diversos assuntos sensíveis como abuso infantil e violência com animais. Em caso de sensibilidade com algum dos assuntos, é recomendado não assistir ao resto do vídeo. Você foi avisado. Lee Hardcastle. Lee Hardcastle é um animador aqui do YouTube que é um tanto quanto peculiar. Ele é o autor de várias animações que são simplesmente horrorosas e por si só poderiam estar nesse iceberg. Seja sua animação The Simpsons Cult Gang, que é literalmente uma chacina da família Simpson, ou a sua série The Spook Train, com diversas histórias antológicas que são bem violentas. Os vídeos dele são todos feitos com massinha, não stop motion, literalmente massinha, o que dá um ar extremamente infantil para os vídeos, porém ao mesmo tempo uma sensação de estranheza em relação a personagens nada humanos. Os vídeos dele são coisas que só poderiam existir na internet, porque a quantidade de coisas fora dos limites que ele faz nos seus vídeos são simplesmente enormes. Os vídeos dele sempre têm a história desnecessariamente complicada, que serve só em sua maioria para conectar as cenas de violência. Os vídeos não são só bizarros em questão de animação, mas também muito na história deles, como por exemplo a animação Hamster Hell, que sem dúvidas é uma das animações mais horrorosas da internet, que fala sobre um garoto que, entre aspas, toma conta de 2 hamsters. Porém, nesse caso, cuidar significa deixar eles vivendo em condições miseráveis, maltratar e espancar eles, deixando eles praticamente como bonecos de pano. No final do curta, um dos hamsters consegue, entre aspas, fugir, porém sem antes ter nos apresentado um mar de sangue dentro daquele quarto. O canal dele é simplesmente uma banheira gigantesca de sangue, mas os vídeos dele continuam sendo muito bons, então eu recomendo que, se você não tem nenhum tipo de aversão a sangue, eu recomendo que você vá lá dar uma olhada. My Little Goat. Então, antes de eu começar esse tópico, eu queria deixar muito claro que essa parte fala sobre um assunto bem pesado e pode ser gatilho para muita gente aí. Então, caso você não queira ouvir sobre o assunto de abuso infantil, eu recomendo você de ver outro vídeo aqui no canal, porque tem vários que eu acho que você vai gostar muito, mas para os que vão ficar aqui comigo, aqui está My Little Goat. My Little Goat é uma animação japonesa desenvolvida pelo animador Tomoki Samato, um animador japonês que ficou muito conhecido pela sua animação Look at Me Only, lançada em 2021. A animação começa com uma ovelha abrindo o que parece ser a pele com uma tesoura. Então, nos é mostrado que ela está tirando seus filhotes de dentro da barriga de um lobo. 6 deles foram retirados ainda vivos, porém, um dos últimos cabritos não estava na barriga, o filhote com o nome de Toruko. Temos um time skip na história, com a mãe ovelha trazendo com ela um garotinho vestido com uma roupa de ovelhinha. Quando ela chega em casa, é mostrado que ela pensa que o garotinho é na verdade o seu falecido filho, mesmo o garoto sendo um humano. Ela sai da cabana para ir pegar morangos, a comida favorita do Toruko, e deixa o garoto sozinho. Bem, não tão sozinho. Toruko o-ni-chan. Toruko o-ni-chan. Toruko o-ni-chan. 母さんが帰ってくるまでドア開けちゃうねえ。A irmã mais machucada toma a frente das ovelhinhas e acusa seu suposto irmão de ser o lobo disfarçado, algo que é parcialmente aceito por algumas das ovelhinhas. O protagonista percebe que seu cerco naquela casa estava fechando, e então ele vê uma janela aberta na lateral da casa e vê ali uma saída. O garoto tenta alcançar a janela, porém as coisas não acabam muito bem.
O menino sem querer revela para a ovelhinha sua aparência desfigurada enquanto ele tentava alcançar a janela, o que deixa ela completamente chocada e horrorizada vendo sua aparência desfigurada. Abalada com a descoberta de sua atual aparência, a ovelhinha se senta no canto da cabana atordoada e é consolada pelos seus outros irmãos. Enquanto as ovelhinhas estavam distraídas com a tristeza da irmã, o garoto até pensa em fugir pela porta, porém, como um ato de desculpas para tentar consolar a pobre ovelhinha, ele a dá seu casaco de ovelha para que ela pudesse ter de volta um pouco de sua aparência antiga, algo que deixa ela muito feliz. Felicidade é essa que é destruída com uma notícia: o lobo está vindo. Todas as ovelhinhas se escondem nos mais diversos lugares da cabana, todos menos o menino, que fica apenas paralisado no meio da casa, olhando para a porta, enquanto lentamente a tranca da porta cai. Quem aparece tentando abrir a porta era, na verdade, um homem segurando uma lanterna, que, quando acha o menino, e diz que estava preocupado e que estava o procurando em todos os lugares, demonstrando que esse era o pai do menino, que agora tem o nome de Natsuki. O menino não parece nada confortável com o abraço do pai, que se deita no chão no meio do abraço e começa a falar de uma forma um pouco estranha. Depois que o menino parece recusar o, entre aspas, carinho, o homem se transforma em um lobo e começa a arrancar as roupas do menino de forma animalesca. Então, as ovelhinhas começam todas a saírem de seus esconderijos para tentar ajudar o seu novo amigo, tentando de alguma forma distrair o lobo ou o abater. Tudo isso com uma trilha sonora muito bizarra. O lobo obviamente consegue lidar com todas as ovelhas e então vai atacar o menino com a intenção de fazer coisas indecentes com ele, se é que me entende. Felizmente, a mãe ovelha consegue chegar lá e dá um taser e consegue imobilizar o homem. Ela abraça o menino junto às outras ovelhinhas, então nós vemos o homem desmaiado no fundo. Essa animação, ela é muito pesada, tão pesada que eu nem sei se o YouTube vai ficar de boa com eu falando sobre ela. Essa, sem dúvidas, é uma das mais terríveis animações de todos os tempos e, sem dúvidas, uma das duas animações mais bizarras que eu já vi em toda a minha vida. Mas qual é a primeira? The Separation. The Separation é uma animação de 2009 que é simplesmente horrorosa. A animação conta a história de dois irmãos que nasceram grudados um no outro. O curta começa com os dois bebês siameses ainda no útero. Depois, nós vemos uma versão dos dois mais crescidos, e é claro como eles se gostam, sempre brincando juntos e se abraçando, sendo muito parceiros. Os dois então estão em uma sala de cirurgia, porque existem casos de irmãos siameses que podem ser divididos, e eles são um desses casos. Nós então temos os dois agora separados, um em cada cama. Avançando alguns anos, os dois irmãos agora já são mais crescidos, porém um deles ainda não superou o trauma da cirurgia e sente que ainda falta de viver colado no seu irmão, tanto é que até agora ele ainda não tinha se acostumado a andar. Os dois trabalham juntos em uma fábrica de bonecas. Quando o primeiro irmão começou a trabalhar nesse dia, ele teve uma ideia um tanto quanto diferente. Depois de criar sua obra-prima, ele quer mostrar para seu irmão, que se mostra extremamente arisco ao seu próprio irmão, como se ele tivesse medo de seu irmão e de suas ideias estranhas. À noite, nós temos uma cena do irmão 2 sozinho, e diferente do que a animação mostrou até agora, ele não tem a inversão da ideia de se juntar com seu irmão, ele tem a mesma vontade. Tanto é que ele nunca deixou a cicatriz curar. Ele sempre abre ela com uma faca quando ele ameaça a cicatrizar. Quando ele está fazendo isso esta noite, seu outro irmão descobre e então ele decide que fariam o procedimento. Eles constroem uma máquina de costura gigantesca onde fariam o procedimento. O irmão 2 deita primeiro e seu irmão está vindo logo atrás. Porém, quando ele tira a muleta para tentar andar até a máquina, ele tropeça e ativa a máquina, costurando seu irmão em si mesmo em uma cena muito pesada. Depois de um time skip, nós temos o irmão 2 usando um terno. Quando ele mostra no ateliê, lá está o seu irmão, completamente desfigurado. Depois do acidente da máquina, ele perdeu seus membros, olhos e boca. Seu irmão tira a faixa e o coloca em um terno.
E então os dois saem. Nós agora estamos na sala do começo da história, porém diferente de antes, a sala está tomada por um azul triste, muito diferente do amarelo e alegre do começo do curta. O irmão 1 deita na cama junto ao seu irmão e de dentro de uma caixa ele tira o brinquedo que eles brincavam quando criança. E então o vídeo acaba com os dois deitados como um só. Esse sem dúvidas é a animação mais bizarra que eu já vi em toda a minha vida, porque ela é simplesmente algo inexplicável. Não só pelo tema, que em si já é super bizarro, mas também pela animação em stop motion, que sempre deixa tudo ainda mais assustador. É impossível você assistir a essa animação sem mudar de expressão nenhuma vez, porque ela parece um pesadelo, um sonho horroroso que nunca para. Algo simplesmente bizarro. Bem, é isso. Essa foi mais um iceberg de animações bizarras. Como vocês puderam ver, este foi um pouco mais pesado que o anterior. Pela falta de uma limitação de ser ou não para crianças, eu me deixei mais livre de escolher as mais bizarras que eu pudesse encontrar. E foi o que eu fiz. Se você tem alguma ideia de vídeo ou algum assunto que você gostaria que eu falasse sobre, ou até mesmo um tema para um futuro iceberg, deixe aqui nos comentários, que eu garanto que eu vou ler. E se você curtiu o vídeo, considere se inscrever no canal e deixar um like, que isso ajuda muito o meu trabalho. Por mais, é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui e a gente se vê por aí. Falou!